Sigmas neutros, pessoal! Esse é o podcast do Geek Area, um espaço para a troca de conhecimento do universo geek e tudo mais ligado à tecnologia e entretenimento. Eu sou o Will Alexandre. Eu sou o Igor Max. Eu sou o Anderson Oliveira. Hoje é o dia de notícias bizarras. Como vocês já sabem, esse é o Notícia Bizarra número 2, atendendo a milhares de pedidos de nossos fãs por todo mundo, só que não. Caixa de e-mail lotada. A gente tem e-mail? Pois é, mas acho que só quem é adepto a e-mail e simpatizante de e-mail sou eu. Como eu digo, quando eu ganhar na Mega Sena, eu não tenho celular. Quem quiser falar comigo é só por e-mail. Eu quebro logo o celular no chão. Nossa, que homem másculo. Isso é um poço de testosterona. Então, pessoal, vamos lá. Notícias bizarras. Quem é o primeiro? Vamos sortear igual o outro, letra A de Anderson. Não, a gente vai sortear Anderson, bora lá. Letra A. Vamos sortear por ordem alfabética, Anderson. Vamos lá. Este caso se deu em Viena, na Áustria. E, assim, um homem ele foi multado por 500 euros por flatulência provocativa na frente de policiais. Ou seja... Lá não pode nem peidar, velho. Peidou e Isso foi é um país snob da porra. Ele não estava se sentindo bem, né, tudo mais, aí o pessoal abordou e, sabe, né, ao invés de trancar, dar aquela trancadinha de medo, na verdade afrouxou e o coitado soltou os peidinhos lá e não teve outra. Multa de 500 euros. 500 euros só porque peidou na frente dos policiais. Caramba, bicho. Já imaginou se a moda pega aqui no Brasil? Cara, não foi. Imagine como uma expressão ficou famosa no Supremo se fosse estabelecida uma multa também para quem tem diarreia verbal. Brasília ia ser campeã de arrecadação. Eu tenho um caso para contar para vocês aqui. Não sei onde aconteceu, certo? Isso, não vou dizer a cidade que ocorreu. O pessoal da Polícia Militar foi convocado e quando chegou no local lá, pensando que ia ter uma confusão e tudo mais, chamou a solicitante, né, do chamado lá e perguntou o que foi, senhora. Não, é porque aquela vizinha ali na calçada ela tava pegando. Eu acho uma falta de respeito isso com a gente aqui. Eu lembrei do caso agora, velho. Eu lembrei isso aqui. Imagina se desse pra ela também. Ela não ia poder pagar 500 conto porque peidou, né? Quem chamou tinha que levar uma multa, bicho. Que o cara tá lá, no batalhão. No batalhão, o cara tá lá de boa aí, chamado na rua tal, acaba chega lá. Pois não, senhora, aquela mulher ali tá peidando muito. É um caso real, viu? Quero deixar isso bem claro. Não que a de Viena não tenha sido, né? Mas esse caso, por porque é uma coisa mais nossa, né? Uma coisa mais tupiniquim, mais brasileira, né? Vai, Igor. Nos Estados Unidos, numa cerimônia de casamento, durante o tradicional discurso do noivo, né? O cara quis dar uma de engraçadinho, dizendo, vamos encarar que 2020 não tem sido um ano o melhor dos anos, né? Mas pelo menos na hora que ele falou isso, eles estavam casando à beira de um lago, caiu um raio do outro lado do lago que tremeu o chão e a galera saiu correndo. Esse eu vi, foi muito bom, cara. Pense num caboclo de uma boca. Eu acho que não foi nem Deus assim muito azoado, foi mais um recado. Tem certeza, sabe? Olhe que o ano não acabou. O ano não tá fácil, o cabo ainda vai casar, velho. Ainda tá querendo isso. Não faça isso não. Espere um ano mais. Agora a galera tá casando, eu tava vendo uma notícia disso também. A galera tá casando pra economizar com os convidados, velho. Pra não ter que chamar o povo. E lá nos Estados Unidos mesmo, a proporção de casamentos a ser realizado aumentou muito. Já que no Brasil foi separação, né? Que aumentou 34%. Muito tempo junto do cônjuge. Eu acho que o pessoal casou sem conhecer muito bem os parceiros, né? Aí a convivência forçada. Como diz o ditado, nada como o tempo.
para curar as coisas. Agora pra você ver, assim, é todo mundo, velho. No primeiro podcast a gente gravou com o Thiago, aí até brincou e tal. A nossa pessoa tinha voado algumas panelas, algo assim. Eu disse, não, tava dentro de casa, a mulher aqui separada. Eu disse, não, rapaz, eu lhe amo. Eu não quero deixar você, não. E assim, é difícil. Eu e a minha esposa também, a gente andou dando uns estranhadas também. Igual gato e cachorro. Mesma coisa também, então. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Mas é por conta dessa questão da muita convivência, a pessoa o tempo todo. No meu caso, eu trouxe o trabalho pra dentro de casa. Ainda bem que eu não trabalho com um agente penitenciário. Muito boa. Bota o batutinho aí. A bateria. Aí eu trouxe o trabalho para dentro de casa, então é o dia todinho agora e assim, é complicado, mas o cara tem que se adaptar, né? O bom do ser humano, tudo junto com o ser, é que ele consegue se acostumar a tudo, né? E assim, a gente tá se acostumando. Foi um momento muito difícil, uma coisa nunca passada assim, pandemia, dentro de casa, estresse, medo. Pra mim não tá sendo tanto problema nesse sentido, não, que meu histórico é demais fazer merda fora de casa mesmo, eu tô em casa demais. Igor tá juntando bônus, pô. Juntando crédito. Tô acumulando milhas. Ai, meu Deus. Ai. Vai, Will, manda a tua. Eu tô danadinho hoje. Muito danadinho. Então aqui, Que a notícia que eu... Peraí, pô. Eu vou cortar isso. Eu estou danado, pronto. Calma, quem é nado? Rapaz, você é nordestino, você tá com a gota. É melhor. Pronto. Tô com a pleura. Então, contratei um acompanhante. Peraí, rapaz. Quietinho. Peraí, pô. Calma, se recompor aí, peraí. Eu vou me mudar um pouco aqui, vai. Contratei um acompanhante e a mãe do meu melhor amigo apareceu. Eita! Que situação constrangedora. O cara, ele se alistou no exército, lá na Inglaterra. Passou muito tempo assim, sem contato com pessoas, né? Aí ele entrou num site de acompanhantes lá e ele já gostava já de mulheres mais maduras, né? Ou seja, pra MILFs. Então ele gostava e tal. Aí ele foi procurando na categoria lá do site de acompanhantes. Aí viu uma lá e disse, caralho, gostei dessa aqui e tal, mas não mostrava o rosto. Aí ele pegou e curtiu as fotos, tal, aí chamou e apareceu lá. Quando apareceu era a mãe do amigo dele. Aí assim, já que tá lá, né? Então, pagou, né? Segundo ele, teve que pagar adiantado. Então assim, aconteceu e eles fizeram um pacto de não contar a ninguém. Só saiu numa notícia de jornal. Só virou notícia, somente. Até esse detalhe aí. Esse cabeça safado. Pra você ver que ele é muito bom de guardar segredo. Eu me lembro de uma piada antiga do show de João Canabrava, de Tom Cavalcante, que ele ia com o Bidu na casa dele. Iam pra uma casa de tolerância, só que foi pra casa do Bidu, né? Quando bateu a porta, João Canabrava, puta feia da molesta. Bidu, pera aí, João, é minha mãe. Eu vou comer pela consideração. Tem o nome desse cidadão aí que da Inglaterra, não? Na reportagem? Só tem o nome James, só. James? É igual a João. É igual a João na Inglaterra. É um mordomo, James. Só de destilaria de whisky, James deve ter uns 30 lá. Esse James é um danadinho. Ele é danadinho. Um eslovaco que queria visitar a mãe em Rotterdam, na Inglaterra. Parece que faltou as aulas de inglês. Comprou uma passagem para Rotterdam, na Holanda. Foi pra um canto bom, velho. E o pior de tudo é que ele só percebeu que tinha comprado a passagem pro lugar errado depois de chegar lá em Rotterdam mesmo. Ou seja, o cara comprou errado no site, foi pro aeroporto, fez o check-in, embarcou no avião, viajou, desceu e não notou nada errado.
Cadê o Big Ben? O cabo sem dinheiro, sem saber falar holandês e nem inglês. O cara ia pra Inglaterra também visitar a mãe lá, sem nem saber falar inglês também. Esse foi aprumado, foi muito aprumado. Uma vez aconteceu comigo, né? Quando eu fui visitar um amigo meu. A minha única viagem que eu fui pra Europa, quando fui pra Alemanha. Aí eu e a minha esposa, a gente pegou um trem. Ivan, que mora lá na Alemanha, ele disse, ele foi comigo com a gente antes, um dia antes, lá na estação de trem, em Frankfurt. Aí ele disse, o trem que você vai pegar tem um número aqui, desse jeito, que eu nunca tinha pego um trem, que a gente ia pra Berlim. O trem é esse aqui, tá? O trem chega nessa hora. Aí assim, eu disse, beleza. Aí o cara acostumado com os ônibus da Progresso, que chegava uma hora antes do previsto e ficava lá esperando ter lotação pra poder o ônibus sair, né? Chegou um trem lá de 7 horas da manhã, que é a hora que a gente ia pra viajar. Aí eu olhei assim e disse, eu acho que já é esse já. Não conferi o número do trem, nem me liguei no número do trem. Aí cheguei lá, me sentei, eu e a Adriana, minha esposa, a gente tava lá, de boa, eu conversando com uma pessoa, eita, quase que não pego o trem. Aí a alemã dizendo, você vai pra onde? Eu só vou pra Berlim. Eu disse, esse trem vai pra Hamburgo. Esse trem é pra Hamburgo. Eu disse, Hamburgo, bicho. O cara só tá deu aquele calor, puta que pariu. O trem já tava saindo já, pô. Aí o negócio parecia até coisa de filme de Indiana Jones. Quando eu fui gritando na frente, né? Wrong train. Trem errado. O pessoal saindo da frente. E a Adriana. Aí eu fui na frente. Aí eu saí. Quando a Adriana ia saindo, bicho, a mala dela enganchou na porta ainda. Qual o chapéu de Indiana Jones mesmo? Igualzinho. Aí a porta pegou, travou, né? Aí abriu de novo. Aí ela saiu. Aí eu disse, eita, poxa. Quando foi depois, na hora marcada, o trem chegou. Porque o cara não é acostumado nessas eficiências, né? Influenciador é diagnosticado com Covid-19 após lamber vaso sanitário, né? Não. Eu amo ser humano, velho. Eu amo ser humano. É brasileiro esse cara ou é de fora? É de fora. O cara tá querendo ressuscitar Jackass, Tá bom já passou do tempo. Deixa só pro pânico mesmo ficar continuando investindo nessa mesma forma. Velho, e isso é um challenge, tá ligado? Que existe, que viralizou aonde? No TikTok, né? Sei que tem um canto pra ter um amontoado de gente retardada, fazendo essas coisas. O que aconteceu? O influenciador, conhecido por Lars, certo? Que tem 29 mil seguidores, faz isso, fica lambendo bacia de banheiro, meu irmão. Lambendo bacia de banheiro, privada, como desafio, e incentivando ainda a galera a ficar lambendo mijo ali também. O cara gosta de ficar lambendo mijo mesmo, e incentiva os outros ainda. E isso, deixa eu ver se eu acho aqui de novo de onde ele é. Nos Estados Unidos tem Ava Luz, uma blogueira que começou a fazer isso também e divulgar. Aí ainda coloca, saibam como higienizar corretamente um avião. Lambendo. Vamos lá, todo mundo agora que gosta de rede social, que é blogueirinho, eu queria ver o de Arco Verde lambendo privado. Será que ele lambe privado? E isso é pra ir, viu? Isso aí lá na Secora. Eu queria ir lá na Secora. Dia de sábado, de uma hora da tarde no sábado. Blogueiros de Arco Verde tá lançado o desafio de lamber privada no Secora. 1 hora da tarde, depois do fim de feira mesmo. Eu vou seguir por uma semana. Ai, meu Deus, engajamento é tudo. Tá ligado aqueles irmãos pentelhos que só gostam de tirar onda, de pregar peça com você. Nos Estados Unidos, como sempre, a galera lá parece que gosta de ser palhaço. Uma irmã foi se casar, né? Aí convidou a outra irmã para ser a madrinha. E falou para ela que ela iria ser a madrinha, mas ela tava liberada para ir com o traje que ela achasse melhor. A irmã levou ao pé da letra, né? No dia da cerimônia, chega a madrinha do casamento lá com uma fantasia inflável de Tiranossauro Rex, quase 3 metros de altura. Não. E ficou lá a cerimônia inteira, o vídeo fotografado e tudo mais. E quando terminou, ela tirou a fantasia do Deus, que foi o presente de casamento por noivo também.
Vá do jeito que quiser, só não como os convidados. Fábrica é flagrada com reciclagem, entre aspas, e revenda de mais de 300 mil preservativos usados. Ah, meu Deus. No Vietnã, velho. Os caras pegavam os preservativos, eu não sei como eles conseguiam os usados, lavava, colocava dentro pegava, dava um lustre em um consolo de madeira, Vietnã, né? Terminava, botava o óleo e encapava de novo pra vender. 300 mil. Rapaz, eles podiam chamar o blogueiro. Isso aí, ó. A pandemia aí trazendo novos empreendedores, né? Tem que arregaçar as mangas mesmo. Arregaçar as mangas. E arregaçar outra coisa. Esse Igor também tá um danadinho. Tá danadinho mesmo também. Eu não conheço nenhum Dinho, não, viu? Como tá tendo a moda aí de entregas de coisas que a gente não pede, né? Uma carga de maconha foi entregue por engano. Mesmo sem pedir nada, uma família do Texas recebeu uma carga de 32 pacotes de maconha por engano. Desse modo, fez o que achou melhor e ligou para a polícia. O pessoal só foi aprender as drogas e tudo mais. Mas vamos lá, vamos ir se tratando de Brasil. Como os senhores acham que seria essa reportagem aqui? Rapaz, não ia existir. Reportagem não existe, não. Não ia ter entrega à polícia, não ia ter nada. O cara que recebeu assim, eita porra! Brinde do AliExpress, brinde da Wish. Acabei, eita porra, o Wish mandou um brinde pra mim. Já que tá falando disso aí, eu lembrei de uma notícia bizarra. Foi o seguinte, em Israel tinha drone entregando maconha. Um invasor entra numa casa nos Estados Unidos, faz uma faxina completa na casa e vai-se embora sem roubar nada. Isso aconteceu na cidade de Marlborough, em Massachusetts. O cara entrou, acho que o cara viu uma situação deplorável, que o cara esqueceu até de roubar a casa. O cara invadiu a casa e viu a bagaça. Do jeito que tá, eu acho que eu não consigo nem encontrar nada de valor. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Fez uma faxina geral, cansou e foi-se embora. Eu vi nessas notícias, eu me lembrei do tempo dos Trapalhões, que teve um clipe dos Trapalhões que era da música de Bezerra da Silva. Isso é Bom Ladrão, se eu não me engano, que Didi faz o ladrão entra no barraco de Mussum. Aí vai tipo descrevendo a música, né? Aí o cara tá numa crise da porra, o bandido começa a chorar, deixa logo um dinheiro pra ele, se algema e vai-se embora. Eu gosto dos slogans. Vamos lá, os candidatos. Temos o Dr. Bactéria, certo? Que é candidato. E limpar a sujeira e cuidar da saúde. Beleza, vamos lá. Temos também Mionzinho, como candidato a vereador em São Paulo. Murilo Couto. E Kid Bengala também como candidato a vereador em São Paulo. E o slogan dele é: não fique em cima do muro, vote Kid Bengala, porque esse é pau para toda obra. Para você ver que nordestino sempre se apresenta. Teve uma revoada de pássaros meio fora do normal na cidade dos Estados Unidos. A galera postou um vídeo, não acho que devia ser tipo TikTok também, pelos comentários subindo no vídeo. Parecia aquele filme Pássaros, de Hitchcock. Um negócio absurdo de pássaros voando na cidade. Aí os comentários: oh my God, não sei o que, Armagedon, os americanos tudo lá. Todo cantor nordestino, né? Um dos comentários tava lá, Gota Serena. No meio de um bocado de coisa em inglês, tinha lá, Gota Serena. Mas Gota Serena é muito bom, pô. Gota Serena é nosso. Já que Igor tá falando aí de pássaros aí tem um parque de vida selvagem na Inglaterra que removeu 5 papagaios porque os papagaios estavam falando palavrão e podia ser que contaminasse os 250 papagaios que tinha lá para ficar falando palavrão pro povo. Era as laranjas podres aí, ó. No chão. Meu amigo, é a prova que um papagaio mal educado contamina o resto, tá vendo?
Mas teve um caso real, eu não me lembro, acho que foi em 2013 isso, que um marido descobriu a traição da esposa por causa de um papagaio, né? Que ficava na varanda do quarto. Mas toda vez que ele entrava no quarto, o papagaio começava ah. Aí o cara estranhando. Papagaio gemidão. E era sempre horário da manhã. Aí, depois que o papagaio começou a fazer com mais frequência, e o cara começou a se ligar que era geralmente no mesmo horário, a gota d'água foi o papagaio ter saltado um João, um nome que não era o dele. O cara deu a prensa da mulher, a mulher entregou logo o jogo. Aê, meu povo, se vocês quiserem mandar mensagens pra gente aí sobre temas, sobre notícias bizarras, sobre coisas que vocês querem que sejam comentadas por nós dessa maneira, como diz o grande coach de fracassos, dessa maneira deprimente, mandem e-mail para... Manda aí o nosso e-mail. contato@geekarea.com.br. Pronto. Mandem sugestões. Não aceitamos reclamações, tá ok? Porque todos nós já temos esposas, então de reclamações nós já estamos saturados.